Obrigado. A gente está no meio da história do Eliel Hanavi no Monte Carmelo. Ele está fazendo aqui um desafio com os profetas do Baal, e grande parte do povo naquela época estava fazendo idolatria. Então, excepcionalmente, ele está fazendo uma coisa fora do comum, fora do templo. E ele, então, fez o desafio que eles deveriam primeiro rezar para os deuses deles, para que um fogo viesse do céu. E, obviamente, nada aconteceu. Agora chega a vez do Eliel Hanavi. Então, Eliel Hanavi, antes dele começar, ele pediu para que todos os Yodim se aproximassem. Amém. Para que eles se aproximassem? Um é o cara que chega de manga curta, o mágico que mostra, ó, minha mão está vazia, certo? Então pode chegar perto, pode ver, não precisa ficar longe. Amém. Mas a outra coisa, quando ele fala para eles se aproximarem, já era um sentido duplo, deles se aproximarem no sentido não literal, se aproximar de Hashem. Então venham aqui, era uma maneira deles dizer, vamos se aproximar de Como Hashem. alguém falou que talvez eles não sabiam o que ia acontecer, também estavam sendo chamados, né? Não entendi. Eles não sabiam o que ia acontecer. Não sabiam que ia ter um corbado. Tudo. Ah, ok, para eles verem. É. Sim, ok. E aí ele fez aqui uma coisa que ele reconstruiu um Mizbeach antigo da época de Yoshua. Não consta exatamente de onde ele pegou as pedras, onde estava, mas ele foi lá, de alguma maneira ele conseguiu reconstruir um Mizbeach naquele lugar que Yoshua já tinha construído. Ele usa 12 pedras. É, tô me tocando agora, tá? Então o que acontece? Hashem tinha falado na Torá que Moshe Rabbeinu, quando para Moshe Rabbeinu que quando quem entrasse em Israel, o povo entrasse em Israel, eles tinham que fazer um pacto com um novo pacto, entre aspas, reafirmar o pacto com Hashem em duas montanhas, Monte Gerizim e Monte Carmelo. Isso consta na Parashat que estava, se eu não me engano, na Torá. E aí, esse Monte Carmelo foi quando Yoshua, então, ele entrou com o povo, foram até lá, eles fizeram esse pacto, e lá mesmo eles fizeram esse altar. Então, aqui, então ele usou realmente, reaproveitou esse altar que já tinha acontecido, o altar, se eu não me engano, foi entre os montes, então aqui já estava do lado, ele pegou essas mesmas 12 pedras, e com elas ele construiu esse altar. Ele, então, coloca uma pilha de lenha em cima desse altar, ele abate o animal, ele corta ele e coloca o animal em cima dessas madeiras. Em volta do altar ele cava, o Midrash diz, um fosso de 50 metros de comprimento e 50 de largura, e ele queria inundar o Mizbeach de água, para provar realmente que isso aqui veio de Hashem, e não tinha nenhum truque. Ele fez tudo isso aqui sozinho. É, Curiosamente, além do altar que ele reaproveitou, essa medida de 100 por 50 amot era a medida do pátio do Mishkan. Então ele queria, apesar que eu não estou em Jerusalém, mas ele queria de alguma maneira Fazer uma alusão. alusão a Jerusalém, exatamente. Tem aqui mais uma explicação do Malbim, comentarista, ele fala que feitiçaria não funcionava com água. Então, um dos motivos que ele colocou bastante água é para mostrar que não era feitiçaria. E aí, então, ele fala para os seus alunos: encham 4 jarros de água e joguem em cima do altar. Do lado ele fez o fosso. Em cima ele manda jogar esses 4 jarros. E assim ele manda fazer de novo. E manda fazer de novo. Total, 12 jarros para também simbolizar as 12 tribos. 12 pedras, 12 tribos, 12 jarros. E eles jogam então, e até o ponto que o próprio altar ele transbordou. E, obviamente, que não tinha como algum fogo acender naquela situação. Corbado molhado, você colocava lá em cima. Provavelmente molhou o corban. Uma coisa curiosa, É verdade, é o verdade. que acontece se você começa a regar teu jardim em época de seca? Olha, Hã? olha. Não, você é multado, tá certo? Eu morei na Austrália, um dos meus amigos, ele falou que a mãe dele foi multada, que ela estava regando o jardim, um helicóptero.
na Austrália, viu ela e mandou a multa. Porque não pode regar o jardim numa época de com poucas chuvas. É, Já bebi. exatamente. Então, peraí, o que Eliyahu Hanavi agora está jogando tanta água em cima do altar? E de onde ele tinha tanta água? Ele estava no decreto ainda. Oh, boa, exatamente essa é a pergunta. Se ele estava com decreto 3 anos que não chovia uma gota em Israel, da onde ele tirou tanta água? E se é que ele tirou tanta água, tem que ter aquela água de reuso. O que ele está fazendo? Primeira coisa, que agora ia acabar essa história, ia começar a chover. Então isso não era problema. Mas da onde ele tinha, então, uma opção, o Hara Carmel fica perto do Mediterrâneo, então ele pegou de lá, Yamatechon, ou há uma outra opção que o Midrash ele traz, que o Elisha, que era o aluno ajudante do Elial, Elial vira e fala para ele, derrama um pouco de água em cima das minhas mãos. E daquele momento começou a sair um monte de água dos próprios dedos do Elial Anavi. Esse tipo de milagre que só Elial Anavi faz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam haolam. E aí então, Elial Anavi, ele começa. Então, Elial Anavi, ele começa a rezar para Hashem. Agora já era hora de Mincha. E tem a frase famosa dos nossos sábios, que Elial Anavi só foi atendido na reza de Mincha. É uma coisa um pouco curiosa, que eu pensaria, peraí, fosse de dia, fosse de noite, qual a hora que for, com certeza Hashem não ia deixar ele na mão. Mas você vai ver que Elial mesmo, sendo Elial, e mesmo o nome de Hashem estando em jogo, ele precisou fazer a parte dele e rezar e se esforçar. E o fato que foi à tarde, fica para a gente a lição que tenha alguma coisa especial, sim, na reza da tarde, que Hashem atende mais. O fato que Hashem atendeu Eliyahu Hanavi, de fazer um milagre tão grande, ou seja, a gente não pode, em inglês se fala take for granted, achar que foi uma coisa simples, já um pressuposto, achar, não, Hashem vai mandar o fogo, é óbvio. Não era tão óbvio assim. Precisava ter um profeta rezando e pedindo, insistindo, implorando para Hashem. A mesma coisa para as chuvas voltarem, que teoricamente era a própria Hashem que queria que as chuvas voltassem. Eliyahu Navi vai precisar insistir para Hashem. Por que eles acham que Hashem não podia deixar mais fácil? Se era, Era um show. exatamente, se era um show, imagina se ele falhasse. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Mas ele tinha um risco de não dar certo. Pô. Temos que fazer a nossa parte? Tá bom, reza uma vez, reza um pouquinho. Mas aqui ele vai rezar, vai pedir. Possivelmente, isso fazia parte do show. Não show no sentido que era só para as pessoas. Para mostrar o que vocês e Yodim devem fazer. Tá faltando chuva? O que vocês deviam ter feito até agora? Rezado. Então, claro que Hashem podia quebrar o galho para o Eliyahu Hanavi. Hashem podia quebrar o galho por ele mesmo. Mas Hashem ele não quis quebrar o galho para que isso fizesse parte desse ensinamento. O ensinamento não é só que Hashem faz magias, Hashem faz milagres. O ensinamento é que para que o milagre ocorra, você precisa rezar. E às vezes rezar bastante. Se o Elial precisou que fosse à tarde, se o Elial precisou rezar tanto, então a gente, quanto mais que a gente precisa rezar quando a gente quer um milagre. Falando isso, transmitindo isso para os Yehudim. Esse conceito. Então, o que acontece? O Eliyahu Hanavi, então, depois que encheu de água, ele reza para Hashem. E aqui tá, eu vou ler para vocês o que ele fala para Hashem. Hashem, Eloquei Abraham, Yitzhak e Yaakov. Deus, nossos antepassados. Torne conhecido hoje que o Senhor é o poder governante e eu sou seu servo. Quer dizer, torne conhecido. Agora é o momento de você mostrar. Deixe todos perceberem que eu agi de acordo com sua vontade quando construí esse Misbeach. Entre parênteses, apesar de que construir esse Misbeach quebrava a lei comum. Uma vez que era necessário para Kiddush Hashem.
Elial, ele vira e fala, Aneini, Hashem, Aneini. Hashem, responda-me, Hashem, responda-me. Responda-me pelo meu mérito e dos meus discípulos. Responda-me com fogo do céu e ajude-me a provar a todos que tudo não passa de feitiçaria. Quando todo mundo Israel vejam que o Senhor é o verdadeiro Hashem no comando do mundo, afinal, o Senhor não pode culpar totalmente o Bnei Israel por tê-lo abandonado. O Senhor deu grande força ao Yetzerará para a adoração dos ídolos. Não é de admirar que seus corações tenham se afastado do Senhor. Por favor, faça um milagre agora, para que seus corações voltem para o Senhor. Então, uma reza muito poderosa. Então, aqui a gente já vê a primeira coisa que ele invoca não é o seu mérito. Antes de invocar o mérito próprio, ele invoca o mérito de Avraham, Yitzhak e Jacob. Essa é a primeira coisa. Assim a gente começa também a nossa midá. Quem sou eu para pedir por mérito próprio? Depois, quando ele está falando por mérito próprio, não é nem por eu ser tzadik. Ele está falando, eu e os meus discípulos, na nossa posição aqui, que a gente está para representar Hashem, então, por você. E existe uma frase que a gente fala na Slichot, faça por você, se não por nós. Quer dizer, talvez eu não mereça, mas Hashem, faça por você mesmo. Para o teu nome, para o teu bem, para a tua propaganda, é bom você fazer o bem para os Yodim, senão fica chato para você. Então faça por você mesmo, se não por nós. Então essa era a ideia do Kiddush Hashem. E aí então aquele fogo veio um fogo milagroso dos céus, e ele queimou não apenas a madeira junto com o Corban, mas ele também secou as pedras e a terra do Misbeach e a água no poço que estava em volta, engrandecendo ainda mais aquele milagre. Dá para acreditar? Dá para manter uma fé constante somente baseada em milagre? Qual que é a tendência? Esqueci. A gente esquece do milagre, passa um tempo, não foi bem assim, eu não estava lá, a gente esquece. Então, a gente vai ver que Eliyahu Navi vai tomar uma providência radical para que aquilo pudesse se perpetuar. Porque o Maimonides, o Rambam, ele escreve que a nossa fé em Hashem começou quando a gente saiu, bom, tirando os antepassados, etc., mas como oficialmente como povo. Não porque Moshe fez os milagres que ele fez, não porque ele abriu o mar, e sim porque Hashem falou com Moshe na nossa frente no Har Sinai. A pessoa que acredita em Hashem através de Moshe, pelos milagres que aconteceram, é uma emuná, é uma fé que ela é passível de enfraquecer. Alguém que acredita porque ele viu, então quando você vê alguma coisa, no caso eles viram Hashem, a presença máxima de Hashem, falando com Moshe, então isso ninguém tem como falar para você, você não viu. Então o milagre ainda não é a presença de Hashem tão grande. Claro que é uma coisa fora da natureza, impacta a pessoa. Mas o milagre não é suficiente para fazer com que a tua fé ela seja constante. Você precisa estar sempre trabalhando, além dos milagres, enxergar, agarrar para ti, você está sempre trabalhando constantemente para enxergar que não só aquele dia foi o milagre de Hashem, senão a pessoa vira e fala, bom, agora que eu já achei a vaga, não precisa mais. Verdade. Mas naquela hora, então, isso, inclusive, já aconteceu antes, tem vários exemplos, mas um deles é que quando Nimrod, aquele que jogou Avram na fornalha, depois que Avram sobreviveu, ele virou e falou, uau, Hashem é o Elohim, Hashem é o único Deus. Quanto tempo aquilo durou? Até o irmão É, de Abraham entrar. boa, boa, É boa, verdade. boa. Não sei se foi imediatamente que ele já perdeu totalmente, mas foi, ele voltou ao que ele conhecia. Então, eles gritam Hashem hu Elohim, Hashem hu Elohim, aquilo que a gente declara no final do Yom Kippur 7 vezes, Hashem é o Deus, Hashem é o Deus. E não aquilo que a gente acreditava até agora, as outras forças, os outros poderes, e eles então fizeram esse decreto. Esse milagre, desculpa, o que eu falei? Decreto. Decreto, não, esse milagre. Esse milagre que eles fizeram, que Hashem fez, através do Elial, etc., ele foi mencionado pelas próximas gerações, e até hoje a gente ainda menciona desse grande milagre do Hara Carmelo. Tem uma opinião que diz, um Midrash que ele fala, que naquele mesmo dia, naquela hora, além disso, Hashem parou o sol.
A gente tem o lugar que Hashem parou o sol, que foi com Yoshua, quando ele estava conquistando Givon, Shemesh Begivon Dom. Mas aqui ele diz que, um Midrash ele diz que Hashem também parou o sol para mostrar que Hashem ele controla os corpos celestes. Lembra qual era a Avodazará deles? Era uma do sol, outra da lua. O Deus homem e Deus mulher, que era o sol e a lua. Então o Baal era o Deus homem. E aqui ele estava lutando justamente contra o Deus desse Deus, assim por dizer, do Baal. Então, parar o sol era também mais uma representação de que Hashem domina totalmente o universo, existe um único Hashem. É, e aí, por isso, explicaria por que o povo falou duas vezes Hashem o Elohim. Deus é o nosso Deus. Fala uma vez. Você é para falar, fala muitas. Por que duas? Por esses dois milagres. Um pelo altar e o outro pelo sol que parou. O impacto que foi. Então, o impacto é grande. Mas se você não continuar, é fogo de palha. Um milagre é fogo de palha. Você tem que continuar. É difícil uma experiência de uma única vez te impactar e você mudar todos os seus caminhos. Por isso, então, Eliyahu Hanavi, ele sabia que essa chuva, ela estava atrelada a esse milagre, que com o tempo ela poderia se enfraquecer. Então, ele precisa tomar uma providência muito drástica, que era agora acabar e matar todos esses falsos profetas do Baal. Esses profetas são chamados na Torá de Messitim. Messit é a pessoa que ela tenta te levar para o mau caminho, mais especificamente para a idolatria. Esse Messit, a Torá tem leis muito rígidas, diferente de todas as outras leis e pré-requisitos que tem na época de se matar, condenar alguém à morte. Alguém que ele é Messit, você faz, por exemplo, você pode esconder duas testemunhas numa sala, ficam atrás da cortina, e você vira para o cara e fala: O que você me falou aquela hora mesmo? Aí ele vai falar para você: Ó, eu falei que a gente tem que fazer a Vodazará. Ah, mas aí você tem que responder: Mas não podemos, como a gente vai deixar a Hashem fazer a Vodazará? Não, vem fazer que isso é bom. Bom, bom, eles fazem de trás da cortina, estamos aqui, duas testemunhas, te pegamos. Pronto. Aí já era suficiente para condenar ele. Fazer esse tipo de armadilha não serve para nenhum outro tipo de pecado. Só para o Messita. Ah, veio de barco? Quase. Não, fiquei em casa. E aí, Deu um alerta pelo celular. Uma morada de nada. então, Brachá, estamos falando aqui da água que Eliyahu Navi jogou no altar, mas o fogo dominou. Então, mais um exemplo desse Messit, é proibido você tentar achar um lado redentor. Quando alguém ele vai para o tribunal, ele vai ser condenado, uma das regras é que, primeira coisa, o primeiro juiz a falar, ele tem que falar algo positivo, tentar achar alguma maneira de redimir aquela pessoa. Para um Messit, você não deve buscar forma nenhuma de redimir ele. Aquele que é um Messit é alguém que vem convencer outra pessoa, seria um missionário. Né? Então, você não pode ter pena dele. Várias vezes que a Torá é muito rígida com esse Messit. Diferente, curiosamente, se a gente for ver, até um idólatra não é tão grave quanto alguém que incentiva o outro a fazer idolatria. Assim como a gente fala, maior aquele que incentiva o outro a fazer tzedakah do que aquele que faz, no lado oposto, também é verdadeiro. Então, todos esses entravam nessa categoria. Então, a primeira coisa ele fala para os Yehudim, prendam esses profetas, que muitos deles provavelmente, então, se não todos eram Yehudim, não deixem escapar nenhum, e dessa vez nem o povo e nem o próprio rei Ahav protestou, porque ele também estava impactado com aquilo que aconteceu. Eles capturaram todos esses profetas, e Elial matou todos eles, e ainda fez uma coisa que provavelmente Hashem falou para ele pontualmente naquela situação, jogar todos os cadáveres deles pelo riacho que vai chegar no oceano, para não impurificar a terra. Isso não existe, esse tipo
Isso não existe em nenhuma pena na Torá, nem o do Messit, ele não tem esse tipo, não existe a Torá fala, joga o corpo dele no mar, não tem. Mas lá, pontualmente, era algo necessário a se fazer, e ele matou 850 profetas do Baal e do Asherá. E aí, então, os Bnei Israel ficaram extremamente impressionados, eles agora fortaleceram ainda mais a emuná deles. Como ele matou assim? Deixa eu perguntar. De espada levou algum tempo, né? E eles não reagiram, não fugiram. O povo de Israel estava com eles, então... Prenderam, acho que o povo prendeu. Prendeu. Bom, quem consegue fazer o milagre de trazer fogo do céu, matar 850 pessoas, não precisa de muito. Fazer a água queimar, então... E agora, então, Elial esperava que depois de tudo isso, finalmente, Hashem vai perdoar o povo e vai agora trazer as chuvas. Depois de tudo isso, nada aconteceu. Ainda não choveu. Não veio a chuva. Elial fala para o rei, agora, não tem mais necessidade de jejuar. O povo, a cada tanto, jejuava, pedindo pelas chuvas. E agora também a gente não deve lamentar a morte desses profetas. Inclusive está escrito lá além, mas quando o tribunal condenava alguém à morte, os parentes tinham que ir até o tribunal e cumprimentados com um sorriso, como vocês estão, mostrando que a gente não está bravo com vocês, porque a gente sabe que isso foi pelo bem do próprio condenado, porque agora ele vai poder ir para o Ganed, etc. Assim diz a lei da Torá, claro. Eles não podem sentar Shivá, mas eles podem ter aquilo que se chama aninut. Aninut, lo aleinu, onen é aquela pessoa que está no primeiro dia até enterrar o seu ente querido. Então, onen, nesse sentido, quer dizer, você não tem como falar para eles não sentirem a dor. Aí você fala para eles que eles têm que ter esse comportamento e eles também tinham que, além de cumprimentar, eles também não faziam o luto. Não faziam luto, nem Shiva, nem Nada, nada. nada, Durante um ano. nada. E nem, e, e, Não e rasgam a nem, roupa, nada. e nem diziam cálice pelo falecido. Kaddish é uma coisa mais interessante, se faz Kaddish ou não. Boa pergunta. Provavelmente não. Talvez porque não precisasse. É. Porque se ele já espiou, né? Já foi. Bom, não sei. Isso aí. Não sei. E aí ele ainda fala, vão comer e vão beber. E logo vocês vão ouvir o som de muita chuva. Então ele já apostou. Apostou porque eu estou falando com Hashem, não tem erro. Mas o próprio Elial ainda não quebrou o jejum. E ele então se prepara para fazer tefilá com muita, muita kavaná. Ele sabia que Hashem quer chuva, mas ele queria que isso acontecesse imediatamente. Então ele rezou com mais intensidade para apressar isso. Ele se prostra perante Hashem, ainda no topo do Hara Carmelo. Ele coloca a cabeça dele entre os joelhos e ele pede, por favor, para Hashem, mande chuva abundante agora, mesmo que Bnei Israel não sejam merecedores. Veja a nossa dor. E Hashem fala em mérito das mitzvot de Shabbat e Brit Milá que o povo tem. Shabbat e Brit Milá. São duas mitzvot que aparecem juntas em muitos lugares. Eu vi, você me perguntou o que os gregos tinham decretado, você que me perguntou? Não, Então era aquele... Rosh Chodesh, você tinha falado do Rosh Chodesh, eu vi justo. E Brit Milá. E assim ele continua rezando para Hashem, e ele primeiro, depois dessa, ele pede para o Elisha sair lá fora, vai ver se tem nuvem. Ele volta e fala, falando em nuvem, a gente precisa ver se tem. Não, A chuva não tem, bom, mas tem que fazer aqui dos Levaná. E aí ele já volta e fala, Gurnisht, não tem nada. E aí ele continua a rezar mais uma vez, e mais uma vez ele sai, entra, sai. E aí, depois de 7 vezes, Elial chegou num nível muito elevado de Kedushá. E aí, talvez relativo aos 7 céus, conseguiu atingir os 7 céus. E aí ele vira e fala, tem uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, vindo do oeste. A nuvem era pequena para mostrar que Hashem ainda não estava satisfeito com a geração. Ele vai mandar chuva em mérito dos tzadikim.
Mas Eliyahu já sabia que a tefilá dele tinha sido aceita. Então ele vira e fala pro seu servo, e fala, vai falar pro Ahav, descer rapidamente da montanha para ele não pegar a chuva. Ainda ele teve compaixão do Ahav, que era o cara que queria matar ele, para ele pegar os cavalos dele e ir imediatamente para casa. Caso contrário, ele vai pegar chuva. O Ahav, nessa hora, ele já estava sozinho. Porque assim como a Torá conta para gente, que os 400 homens que estavam com Esav, depois que eles viram os anjos, etc., eles foram deixando o Esav, eles, assim também, agora que a turma do Ahav viu que Ahav não era para nada, não valia nada, não era de nada, então eles então abandonaram e o próprio Ahav precisou selar os seus cavalos, assim como fez Abraham, assim como fez quem mais selou o próprio cavalo? O burro. Bilam, muito bom. Então agora Bilam selou o burro. Então ele começa a ir para casa sozinho e o céu escurece e uma chuva cai enquanto ele já ainda está no caminho de volta para o seu palácio no vale chamado Israel. E aqui uma coisa interessante que a gente vê isso várias vezes na Torá, mas Moshe Rabbeinu ele honrava o Paró, apesar de que o Paró era o Paró, ainda assim Eliyahu muitas vezes falava de uma maneira muito cordial com o Paró, porque a gente precisa dar kavod para um rei. Se ele é um rei, você precisa dar kavod. Aquilo que eu falei já algumas vezes, que ele chegava a falar para o Paró, Vossa Majestade, cortarei sua cabeça com muita honra. Então ele falava, eu vou trazer a praga, mas ainda assim ele falava de uma maneira bastante cordial. Então Eliyahu Navi, apesar dele ser muito, já está velho, ele corre mais ou menos uma distância de 20 quilômetros, que é do Hara Carmel até esse monte Israel. E ele então, ele colocou, apesar ainda que estava jejuando, velho, 20 quilômetros, ele colocou o seu cinto e ele correu na frente da carruagem. Na época, existia esse costume do escravo sair correndo na frente da carruagem, avisando, fulano está chegando. Então, Eliyahu fez isso para dar kavod para o rei. Essa foi a, o término desse capítulo da história, mas a rainha ainda assim não tinha feito tchuvá, ela ficou. Então a gente vai ver o que aconteceu com ela na próxima. Assim, o povo mudou, fez tchuvá, é o resultado do... Choveu. Isso. Vamos ver por quanto tempo isso vai durar. Não, mas assim... Aparentemente sim, aparentemente sim. O rei, ele era de que tribo, esse rei Ahav? Rav. Se separou tudo, ele era próprio, era de Eudá também. Não, ele estava de Malchei Israel. Aqui estamos falando de Malchei Israel. Ele é rei, né? O rei tem que ser, mesmo que... Não, mas todos os reis que estão desse lado de Israel não eram descendentes de Eudá. Era descendente de quem? Depende de quem. Um foi tomando o poder do outro. Sim, mas, por exemplo, começou com o Shlomo, quer dizer, depois de Shlomo é que dividiu. Dividiu. Então, mas um ficou com o filho de Shlomo. Mas não foi hierárquico. Não foi assim. Não foi. A gente viu que um tomou do outro, que tomou do outro. No começo eram duas tribos, não eram? Era Eudá e Binyamin do lado e o resto do outro. O resto do outro. Então, Primeiro foi Iravam com Rehavam. Yeravam, Rehavam, e aí, vamos ver se você lembra todos. Todas 10 tribos. Todas 10. Boa noite. Mas então era... No final, nessa